E aí pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos lá para mais um vídeo. Vai ser um vídeo bem básico, tá bom? E eu vou falar sobre o que acontece. Dar algumas noções aí, vou dar subsídios para o meu próximo vídeo. Meu próximo vídeo, eu vou dar um spoiler aqui, tá? Eu vou falar sobre o inquérito da fake news, né? Tá muito aí, né? E do atos antidemocráticos, que o Marco Aurélio, nosso ministro do Supremo, né, que já é agora aposentado, falou que se trata do inquérito do fim do mundo. Tá? Eu vou dar subsídio para nós podermos entender o processo do que está acontecendo. Vamos começar pelo seguinte, o pessoal fala assim, é um chavão, assim, toda hora está falando nisso, o Estado Democrático de Direito, Estado Democrático de Direito, porque precisa se respeitar o Estado Democrático de Direito, um ataque ao Estado Democrático de Direito, né? Então vamos lá, o que é o Estado Democrático de Direito? Tá? Estado é o governo, democrático, um governo democrático é um governo em que os seus representantes que exercem o poder, eles são eleitos. Tá? Então todo Estado democrático são estados em que os representantes eles não são indicados, eles são eleitos. Tá? Então no Brasil, como tem eleição para o executivo, tem eleição para o legislativo, né? Então, nós no Brasil, se trata de um Estado democrático, como muitos países afora, tá? E o que é um Estado democrático, que elege seus representantes, e de direito? No caso de direito, todo Estado de direito é um Estado em que vale o quê? Vale o império das leis, tá? Então, as leis são muito importantes, porque é ela que vai definir, vai diretrizar, ela vai balizar, né, a conduta da sociedade, o que pode, o que não se pode fazer, o que se está dentro da lei, o que está fora da lei. Então, num Estado de direito, tá, é um Estado em que realmente as leis valem, as leis são para valer, as leis são para todo mundo. Há uma igualdade, todo mundo perante a lei, todo mundo tem a mesma igualdade diante das leis, tá? Não é porque esse é assim que vai ser diferente, aquele andando. Então, todo mundo, num Estado de direito, as leis elas têm que valer em igual proporção para todo mundo. Tá? Uns não podem ser melhores ou piores que os outros. É isso que se trata um Estado democrático de direito. Tá? Então, está traduzido esse chavão aí, né? Bem, eu quero falar o seguinte, bem, apesar de eu ser um engenheiro civil, isso aí é o básico, tá? E eu acho que todo cidadão ele deve ter um mínimo de compreensão disso para poder até agir dentro da sociedade consciente dos seus deveres e direitos, né? Que todo mundo tem, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre outra coisa, que é o ordenamento jurídico, tá? Ordenamento jurídico. O que é o ordenamento jurídico? O ordenamento jurídico é a hierarquia das leis. Tá? Então, o que acontece? As leis, elas também têm uma hierarquia. Tá? Tem as leis mais importantes, não se trata nem de importância. Vamos lá. Nessa hierarquia das leis, a lei maior, a lei mais, que vale mais, a mais importante, também acho que é importante, é a Constituição, tá? Então temos níveis de leis. Então tem a Constituição no topo dessa pirâmide, depois vem as leis estaduais e as leis municipais das cidades, né? Então o que acontece quando o Estado, né, uma Assembleia Legislativa do Estado, ou uma Assembleia uma Assembleia Legislativa de uma cidade, ela faz uma lei, tá? Então essa lei, muitas vezes, ela entra em conflito, por exemplo, as leis das cidades, elas não podem conflitar com as leis estaduais. Se haver um conflito com as leis estaduais ou com a Constituição, que é a maior, tá? Ela vai ser uma lei que ela vai ser revogada, ela vai ser anulada, tá? Porque ela está entrando em conflito, ela não pode se sobrepor.
Então, a lei máxima que sobrepõe a todas é a Constituição. Então, por exemplo, a Assembleia Legislativa de São Paulo, tá? Do Estado de São Paulo, ela faz uma lei e aí alguém questiona, pô, mas essa lei que fizer que a Assembleia aprovou, ou que um decreto do governador que seja, é inconstitucional. Então isso vai para uma análise, tá? Chega lá no tribunal, geralmente o tribunal que verifica isso é o tribunal, o STF, tá? E ele vai verificar, oh, realmente essa lei aqui, ela tá em conflito, ela não está de acordo com os preceitos ou com algum artigo da Constituição. Então essa lei aqui, ela não vale, tá? Então ela passa a não valer, ela passa a ser inválida, ela passa a ser revogada, tá? Então é isso. As leis, elas não podem sobrepor as leis estaduais e principalmente as municipais, as duas, elas não podem entrar em conflito com a lei máxima que é a Constituição, tá? A Constituição é sempre a lei máxima, tá? Todas as outras leis, elas não podem falar ao contrário do que fala a Constituição, elas entrarem com algum preceito que não, assim, que vai contra os preceitos constitucionais, tá? Então é isso que se trata, tá bom? Aí vamos falar sobre o devido processo legal. O que é o devido processo legal? O devido processo legal é um processo em que cada elemento que compõe o processo legal, ele tem o seu papel, tá? Então é assim, há, por exemplo, um fato, um crime qualquer, tá? Então ele pode ser investigado pela polícia, tá? Ou pelo Ministério Público. Aí no caso aí acaba essa investigação e leva-se esse processo ao Ministério Público. O Ministério Público, ele acata lá, ele vê que realmente tem crime e tal, e aí ele manda esse processo para o tribunal, tá? Ele já manda aquilo pronto para o tribunal. Já é um fato que ocorreu, ele já foi investigado, o Ministério Público, ele viu que realmente tem elementos ali que com provas, com tudo, que trata-se realmente de um delito, de um crime, e aí manda-se para o tribunal que vai fazer o julgamento, tá? E aí nesse julgamento vai ter uma ampla defesa, os advogados de defesa dos implicados vão poder se defender, né? E ao final desse processo, já dentro do tribunal, vai ter um veredito, culpado, inocente, e por aí vai, tá? Então a polícia investiga, né? O Ministério Público, o resultado dessa investigação vai para o Ministério Público, ele verifica se aquilo está de acordo, se aquilo realmente é crime, e ele manda para o tribunal para seguir o processo e ser julgado, tá? Uma investigação pode ser aberta pelo Ministério Público, segundo o nosso ordenamento jurídico, pela nossa Constituição de 88, que é a nossa Carta Magna, a lei superior, a qual todas devem estar submetidas, né? Quem pode abrir uma investigação? O Ministério Público, ele pode abrir, porque ele achou algum delito, algum fato, então ele tem o poder de ofício abrir uma investigação, aí ele designa os policiais, né? A Polícia Federal, a Polícia Civil, para investigar aqueles fatos. E a polícia também, quando ela se depara com um crime, qualquer coisa, ela pode de ofício abrir uma investigação. Então, quem pode abrir investigações no nosso ordenamento jurídico? A polícia e o Ministério Público, e só, mais ninguém, tá? Então, quem investiga, né, é o Ministério, manda investigar, abre de ofício ao Ministério Público e a própria polícia, tá bom? Isso é o nosso ordenamento jurídico, é o devido processo legal, não é ordenamento jurídico. É exatamente o que se chama de devido processo legal, tá bom? E aí vamos para mais uma coisa aí que está muito na mídia aí, regimento interno, tá? O que é um regimento interno? O regimento interno, ele nada mais, nada menos que é o seguinte, por exemplo, tem uma autarquia, um órgão público qualquer, ou até pode ser de uma empresa, de uma grande empresa. Então o que acontece? Vamos colocar aí, por exemplo, tem o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, tem o regimento interno
a Câmara dos Deputados Federais, do Senado, tem o regimento interno da Assembleia Legislativa de São Paulo, tá? Então o regimento interno, o que que acontece? Aquele grupo que está ali, que faz parte daquele organismo, né, ou daquela empresa, eles se reúnem e faz algumas diretrizes, algumas normas, né, regras, para quê? Para ter um bom funcionamento, para não haver conflito entre eles, de repente, pô, você pegou o processo que eu já estava fazendo, não pode, você entendeu? Coisa desse tipo. Então, vamos dizer assim, eu vou ler uma definição, fica mais fácil ainda vocês entenderem, tá bom? Ó, regimento interno é um conjunto de regras e normas estabelecidas por um grupo para regulamentar o seu funcionamento interno, podendo ser usado em diversas atividades, nos mais variados campos, seja no poder público, seja na iniciativa privada. Tá? Então, para ficar claro é isso. Por exemplo, o Tribunal Superior, o STF, Supremo Tribunal Federal, tá? Ele foi instalado quando chegou a República, né? Entrou lá em 1889, entrou a República e tal. Foi criado o Supremo Tribunal Federal e lá pelas tantas, né? Começaram a ter processos e falaram, vamos organizar isso aqui, ó, é assim e tal, o processo que tem prioridade é esse, o que não tem é aquele, quem vai receber os processos vai ser assim, aí vai ter também um sorteio. Ele põe as regras lá para o funcionamento, para aquilo ocorrer de uma maneira assim que não haja conflito entre eles, né? Na hora de o negócio estar acontecendo, eles estarem fazendo, trabalhando, né? E também para aquilo ter uma certa, assim, uma lógica, para aquilo ser mais eficiente, o tribunal trabalhar de uma forma mais eficiente. E conforme vai passando o tempo, vamos falar agora do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Tá? Esse regimento interno, os elementos dele, os juízes que fazem parte dele ou que fizeram parte dele no passado, né? Lá pelas tantas eles vão pegando, tirando alguns artigos, né? Eles chamam de artigos, esse regimento interno cheio de artigos, eles vão acrescentando outros artigos, eles vão modificando, com o passar do tempo eles vão aperfeiçoando o seu próprio regimento interno, para que seus trabalhos sejam fluam de uma maneira mais eficiente, que tudo se dê melhor, para que haja menos conflito entre os juízes que compõem o tribunal, né? A mesma coisa acontece com a Câmara dos Deputados, eles vão colocando, né? Eles vão, vez por outra, eles vão reformulando aquilo. Tá? Então, por exemplo, vamos falar só do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. O que se trata o regimento interno do Supremo Tribunal Federal? É só um conjunto de regras, né, e normas que os juízes sentaram numa sala lá e falaram, vamos fazer desse jeito que o negócio vai correr melhor. É exatamente isso. Vamos fazer assim que o negócio assim vai fluir melhor. Lá pelas tantas, pô, isso aqui não está dando muito certo, vamos mudar isso aqui. E vai fazendo esse regimento interno. Isso é uma lei? Não, não é uma lei. É só umas normas para o bom funcionamento do Supremo Tribunal Federal, da Casa. Ele pode ter alguma coisa que sobreponha as leis superiores da cidade ou do Estado? Não, e da Constituição, menos ainda. Né? Então o que acontece? A Constituição é máxima. Você não pode colocar, você não pode fazer alguma coisa que é uma norma, um seu regimento interno, que esteja em conflito com as leis da Constituição, principalmente da Constituição, que é a norma, é a lei máxima do país, né? É a lei que todos devem seguir e a quais todas as outras leis estão subordinadas, elas são inferiores, elas não podem conflitar ou querer subjugar a Constituição, elas têm que estar abaixo da Constituição. Tá? Então, o que acontece? Em especial o artigo 43, tá? Ele é completamente assim, anacrônico. O que é anacrônico? Ele está fora do tempo e do espaço. Tá? Ele foi feito lá pelas tantas, não sei te dizer em que altura ele foi feito, mas isso aí deve vir de muito tempo atrás, né? Passaram-se várias constituições e com esse regulamento lá, talvez quando ele foi feito lá não foi pensado nisso, ou ele não conflitava a Constituição vigente naquela época, né?
que de repente, se acontecesse algum delito dentro da sede do Supremo Tribunal Federal, tá? O juiz ele podia abrir um inquérito. O que é um inquérito? É uma investigação, né? Ele poderia abrir um inquérito de ofício, tá? Se acontecesse dentro da sede, dentro do tribunal ou da sede do tribunal. Então, se acontecesse um crime lá de um matar o outro, sei lá, algum crime lá, né? O juiz ele já poderia abrir de ofício a investigação, o inquérito criminal ali, o inquérito, né? E isso aí é de longa data que está esse artigo no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, né, do STF. Eu não sei quando é que esse artigo entrou, não pesquisei isso, tá? E ele veio, como ele nunca foi usado, né, nunca nada aconteceu, né? Ele foi esquecido lá e não foi também suprimido, tirado. Por quê? Porque o que acontece? Vieram as constituições e aí as constituições falam, não, quem abre inquérito é só o Ministério Público e a polícia, né? Não cabe a nenhum tribunal, a nenhum juiz abrir um inquérito, né? Mas esse dispositivo, esse artigo ficou lá, tá? Só que esse artigo, esse dispositivo hoje, ele é inconstitucional. Por quê? Porque a nossa Constituição, no nosso ordenamento jurídico, ela fala que quem pode e deve abrir inquérito é só o Ministério Público, tá? Ou a polícia. Então, quando esse inquérito das fake news, né, foi aberto, acho que foi 2020, se eu não me engano, pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, o senhor Dias Toffoli, né, ele abriu com base nesse regimento. Só que o que acontece? Ele é totalmente inconstitucional. Tá? Se ele tivesse olhado a Constituição, jamais ele teria feito isso. E a partir do momento que ele abriu esse inquérito, né, o que aconteceu com a Procuradoria-Geral da República, na época, a Raquel Dodge, né? Ela chegou e mandou para ele um ofício falando assim, ó, esse inquérito aí não pode ser aberto pelo tribunal, tá? A competência de abrir um inquérito é só do Ministério Público, né, e da polícia. Então, por favor, arquive esse processo. Aí, o que o Dias Toffoli fez? Meu, ouvidos moucos, né? Ouvidos surdos, não fez nada. Segue o jogo, vai ter o inquérito sim, vamos continuar investigando. Ele nomeou os delegados federais que mais ele, sei lá, achou mais competentes para o caso, né? E incumbiu esses delegados de fazer a investigação, tá? Eu vou deixar para o próximo vídeo a continuação disso aí, tá? Mas deu para perceber que realmente se trata que no nascedouro, né, logo quando nasceu, esse inquérito é totalmente inconstitucional e ele não poderia ter ido adiante. Ele teria que ter parado ali, tá? Ele não deveria nem ter sido aberto. Mas já que foi aberto erradamente, ele deveria ter sido arquivado como pediu a Procuradora-Geral da República na época, tá? A Raquel Dodge, ela pediu arquivamento, acho que foi em 2019 isso aí, e não houve o arquivamento, o pedido dela foi ignorado. Aí no direito se fala o seguinte, quando você tem provas, qualquer coisa que nasce de uma ilegalidade, então eu falo assim, isso é o fruto da árvore envenenada. Qualquer fruto que se deu na árvore envenenada não pode ser aceito no devido processo legal, ele deve ser descartado. Tá? Então, por exemplo, você faz uma escuta clandestina sem a autorização de um juiz. E nessa escuta, você escuta que a pessoa está planejando um crime ou alguma coisa. Aí você leva isso, né, como prova. Isso aí é descartado. Por quê? Porque a escuta foi clandestina. Uma escuta clandestina, toda a prova que ela gera é uma prova, segundo as nossas leis, é uma prova que não poderia ter sido acolhida. Ela é um fruto da árvore envenenada. Então, assim como tudo que esse inquérito acumulou,
com investigação, com interrogatórios, com isso aí, com buscas e apreensões aqui, ali e tal, né? Vai na casa, no escritório, invade, pega computador, celular, pega tudo. Tudo isso aí não pode ser usado como prova. Por quê? Porque é uma árvore envenenada. Então todo fruto que ela gera já é condenado pela própria justiça. Mas ainda assim, tudo segue como se nada tivesse acontecido. Então, estamos vivendo assim tempos estranhos, né? Em um império que era Estado democrático de direito. Pô, se é de direito, tem que valer a lei, tem que valer o império da lei. Mas parece que o império das leis já não está valendo tanto. Você entendeu? O império das leis é assim, vamos conforme a pessoa, conforme a causa, ou sim ou não, tá? Então isso é preocupante. Eu, como cidadão, eu quero que valha no nosso país o império das leis. As leis têm que valer igual para todo mundo. Elas não podem ser usadas porque eu não gosto desse ou daquele para perseguir isso ou aquele. Você entendeu? Elas têm que ser isonômicas, né? Elas têm que ser iguais para todo mundo. Bem, por esse vídeo é só isso, eu vou ficando por aqui, né? Domingão, já está esquentando um pouquinho mais. Vamos aproveitar esse domingo também, né? Se bem que vocês vão ouvir esse vídeo que dia aqui, ó. Forte abraço, nos falamos mais para frente no próximo vídeo.